quando a gente compara aquelas chacinas que abrem nosso período democrático, né? A democracia brasileira, né? As primeiras eleições livres, elas são seguidas de uma série de chacinas, né? Enfim, não só aqui no Rio, tem a chacina de Eldorado dos Carajás, tem os 111 mortos do Carandiru. Aqui no Rio, nós tivemos, né, a chacina da Candelária, Vigário Geral, né? Enfim, tem uma série de chacinas que dão início ao período de eleições livres. Existia, né, presença de policiais nessas chacinas, mas essa presença era feita fora de horário de serviço, de forma velada, escondida. E quando a gente vai vendo, né, enfim, os anos 2000 parece ser um momento de transição. Dos anos 2010, nós temos muito mais chacinas ocorrendo em operações policiais do que pelos grupos armados, paramilitares, grupos de extermínio e etc. Né, enfim, isso é uma coisa, do meu ponto de vista, assustadora. Enfim, como é que a gente desencapuza, né, enfim, os executores das chacinas? Como é que a gente oficializa, né, o extermínio em massa? Isso vem ocorrendo aqui no Rio com mais frequência e os números mostram, né, enfim, depois de 2019, o volume, a quantidade de chacinas aumenta, o número de mortes por chacina aumenta, né, enfim. Isso vem acompanhado também de um fenômeno que é correlato, né, que o Pablo Nunes, do SESEC, nomeou de estatização das mortes. Ou seja, as chacinas elas não são episódicas, elas não são eventuais, elas são eventos regulares e cada vez mais frequentes. Elas estão associadas, de fato, a um peso cada vez maior da letalidade policial no total de mortes que ocorrem no Rio de Janeiro. Na região metropolitana, 36% das mortes foram feitas por agentes de Estado. Né? Os parâmetros internacionais de abuso de uso da força indicam que acima de 10% há abuso de uso da força. A média brasileira é de 12%. São Paulo tem 20%, que já é enorme. E o Rio de Janeiro, 36%, ou seja, é 3 vezes a média nacional. Né? E este abuso do uso da força oficial está intimamente vinculado à lógica de expansão das milícias também. A partir do momento que você tem essa autonomia, né, enfim, essa disponibilidade sobre as vidas das pessoas que é ilimitada, e isso é justamente o que caracteriza, né, os regimes autoritários, né, enfim, em democracia, supostamente o uso da força é todo limitado legalmente, né, enfim, você pode fazer da vida, né, enfim, um objeto de transação econômica, né, que aqui no Rio de Janeiro nós chamamos de arrego, né, enfim, ou de proteção, ou de extorsão, as várias formas de transacionar um bem que é público, que é privatizado, e que, portanto, começa a fazer parte de forma privada num mercado de negociações do uso da força. Isso está totalmente vinculado à expansão das milícias. Né? E não por acaso, no momento que nós temos o mais alto grau de desencapuzamento das chacinas policiais, de estatização das mortes, é o momento também que as milícias mais crescem no Rio de Janeiro. Foram nesses anos de governo autoritário que as milícias ultrapassam, por exemplo, o Comando Vermelho em áreas, né, enfim, sob seu controle. A autonomia do poder em armas é, enfim, tudo que você precisa para criar grupos paramilitares como as milícias. Se, por um lado, algumas pesquisas têm demonstrado que há uma percepção, uma representação social de que áreas de milícia são mais tranquilas, isso se vincula ao direcionamento das operações policiais para áreas do Comando Vermelho e não para as milícias, me parece. O que as pessoas consideram tranquilo é que não ter tiroteio. Quando a gente olha os dados, a gente vê que não é bem assim. Áreas que têm presença mais intensa de milícias tendem a ter um número maior de homicídios do que áreas do tráfico de drogas. Áreas com forte presença de milícias têm, em números absolutos ou relativos, né, enfim, um número muito maior de desaparecimentos do que em outras áreas da cidade. Né, enfim.
seja, as milícias elas não crescem, sobretudo, avançando sobre áreas do tráfico de drogas. Isso acontece, mas acontece de forma basicamente residual, que as milícias, aonde as milícias avançam para áreas onde não havia esse controle territorial. Portanto, elas não impedem a entrada do tráfico de drogas, elas não é isso, isso não acontece como regra geral, que as milícias têm, de fato, o que elas são, de fato, é um instrumento impulsionador da lógica do controle territorial armado no Rio de Janeiro. Porque uma das formas de enfrentar as milícias que me parece que é não repressiva e altamente eficaz é tornar mercados urbanos competitivos, enfim, regulá-los, ter mediação pública. Se você não tem mediação pública, você abre um canal, enfim, de atuação desses grupos que vão criar seus esquemas de extorsão, que são, via de regra, monopolísticos. O impacto que os grupos armados têm sobre o tecido associativo, a defensoria entre a área de milícia, quem é que atua nesses lugares? Como é que os movimentos sociais conseguem estar ali? Enfim, sabe assim? Qual é a diferença que se faz do clientelismo velho de guerra para o clientelismo armado das milícias, do ponto de vista do impacto político que isso tem nos lugares? Tanto o problema de violência de Estado como o problema das milícias, me parece que tem uma relação comum, elas têm raízes comuns, que tem a ver com a opacidade da atuação das polícias e dos órgãos de segurança pública. Nós temos que oferecer transparência a isso. A falta de participação da sociedade civil nesta área, a falta de prestação de contas sobre o que se faz. É romper a lógica do cheque em branco.